Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Somos Mais Que Um, nosso bate-papo sobre carreira, sobre trilha, sobre caminho. A gente sempre traz aqui, né, o Mais Que Um, ele tem 3 focos diferentes. A gente fala com o jovem, a gente fala com aquele profissional do meio de carreira, que está se repensando, e falo também com o profissional 50 mais, que é onde eu estou, né? Sempre são as experiências da gente que a gente conta, né? E hoje eu vou trazer uma pessoa para falar um pouco com esse público do meio aqui, que é aquele público que às vezes, né, até está bem profissionalmente, até está numa carreira legal, mas chega no momento que ele fala, gente, não é isso aqui, né? Te apresento como Juliana Silva, como que é? Juliana Paula. Paula. Isso, Juliana Paula, que aí eu já vou seguir. Então, beleza. Então, Juliana Paula, desculpa, porque são tantos nomes, né, que a gente tem, e você me passou lá seus contatos, né? E a Juliana Paula tem uma experiência bem legal. Vou confessar para você que cheguei no seu nome pela Vox to You, porque é um assunto que me interessa bastante, oratória, mas depois eu vi que você tem uma atuação bem mais ampla do que isso em vários outros negócios. Então, queria que primeiro que você se apresentasse, Juliana, contasse um pouco da sua história, né, de onde você veio profissionalmente, por onde você passou, para que depois a gente chegue aí nesse momento de transição das pessoas. Perfeito, perfeito. Muito obrigada, inicialmente. Gostaria de agradecer a oportunidade. Eu falo que, assim, é maravilhoso poder falar daquilo que a gente gosta. É maravilhoso poder falar, principalmente daquilo que a gente fez a escolha, com muita consciência e com o coração também. Eu costumo dizer, professor, que é muito engraçado como que o RH apareceu na minha vida, né? Eu tinha uma ideia totalmente diferente, mas ele acabou me encontrando aí no Sim. caminho. Como você já me apresentou, Juliana, hoje eu estou com 33 anos. Atualmente, tenho aí algumas ocupações, Sim, entre elas várias. atuo como mentora de carreira. Eu já estou atuando com RH há mais de 10 anos. A minha formação é em gestão de recursos humanos. Não. Fiz a pós-graduação em gestão estratégica de pessoas. Por gostar muito da área e, né, querer sempre conhecer e aprofundar ali meus conhecimentos, principalmente a área de recrutamento e seleção, que é muito comum o Sim. RH iniciar Muito, por principalmente recrutamento. quem vem de, não é o seu caso, mas principalmente quem vem de psicologia, sempre entra pelo recrutamento e Já seleção, né? vai ali, né, fazendo ali a triagem, todas aquelas etapas. E é muito curioso porque dentro disso eu observei que existiam ali algumas pessoas que tinham maiores tendências a alguns comportamentos. Passava-se ali 45 dias, 90. Às vezes uma observação que nós fazíamos, o gestor teimava, vamos contratar. E aí, infelizmente, depois a vaga estava aberta Sim. novamente. Então, com isso, entre algumas aulas que eu tive na graduação, um professor perguntou para mim se eu estava bem, e eu não estava, e foi uma coisa ali meio até. Fiquei com medo, professor. Falei, Sim. meu Deus, o que está acontecendo? Como que ele olhou minha Percebeu letra isso. e percebeu? E aí entrou a grafologia na minha Hum. vida. Esse professor, ele fez a graduação em, né, a formação em grafólogo, e quando ele olhou ali a minha letra e quando ele percebeu ali algumas características, naquele momento eu estava assim naquela fase inicial, que a gente é muito perdido, que meu Sim, Deus, sim. será que eu estou fazendo a faculdade É o que certa? eu mais escuto aqui, né, Aí, com os meninos, é isso. será que, né, tem tanta coisa nova chegando? E isso sempre vai acontecer, Sim. né? E com a grafologia ela me trouxe uma segurança muito mais, assim, ampla de falar que aquele candidato estava apto ou não. Para quem não conhece, a grafologia ela é o estudo da personalidade através da escrita. Então eu me aprofundei, fiz esse curso e esse foi assim um marco na minha carreira, porque eu tinha uma visão sobre mim mesma que hoje eu olho e falo, caramba, como que foi bom poder ter A tido gente essa se conhecer, né? experiência. E aqui eu vou reforçar muito essa questão do autoconhecimento. Em qualquer fase que se encontre, qualquer profissional, se a gente não se conhece, alguém vai falar quem é Sim. você. E aí, às vezes, vão falar errado. E esse é um ponto importante que você falou, porque assim, conversa com os dois públicos que eu pretendo falar aqui. Eu sempre falo que a escolha
profissional aos 17 anos, ela é até meio cruel, né? Porque a gente não sabe nem quem a gente é e precisa fazer uma escolha. Isso que você falou de estar lá no curso de gestão de recursos humanos e sem saber se era aquilo que você queria, se era aquilo, é muito comum nas pessoas que passam aqui, né? Sua entrevista é a 79 e eu vou te falar que umas 50 pessoas começaram num curso, trocaram de curso, mudaram de curso, ou formaram, começaram a trabalhar, depois falaram, não é isso. E o que eu acho que leva a isso é essa falta de conhecimento que a gente tem da gente mesmo. A gente é jovem, não tem conhecimento. E eu acho que aconteceu comigo aos 30, eu vejo isso acontecendo com muitas pessoas ali aos 30, 35, 40, às vezes, que eu acho que é o momento que a gente começa a se conhecer de verdade e a gente fala, caramba, por que eu estou fazendo isso? Né? Exato. E aí entra outro lado, que é esse lado de repensar a carreira, de mudar de carreira. Mas antes de chegarmos nisso, me fala uma coisa. Você aí entrou pelo RH, entrou pelo recrutamento de seleção, e em que momento você foi fazendo gradativamente essa transição, né, para você continua atuando no RH, mas também pensando no desenvolvimento de carreira de outras pessoas? Como que foi essa transição? Foi muito curioso, porque quando eu comecei a estudar grafologia, naturalmente dentro do curso você tem que ter amostras. Então eu falava muito com as pessoas, olha, consegue assinar aqui para mim? Mas para quê? Olha, eu estou estudando, eu preciso de ter uma quantidade mínima ali para ser aprovada no curso. E foi muito legal porque quando nós começamos a entender quando você se torna uma pessoa conhecida por algo dentro do RH, Sim. é muito legal porque as pessoas começam a lembrar de você. E como eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, inclusive falando em carreira, só para contextualizar, tá? Eu comecei com nutrição, não tinha nada a ver comigo. Com 6 meses eu Você cheguei um chegou dia a em começar o casa, curso. Então, falei, isso é mãe, muito comum. pai, não é o que eu quero, não tá legal. Eu tranquei, né? Não concluí ali. Desapontei alguns familiares, mas eu fiz uma escolha muito sábia para mim mesmo, porque se a gente não faz isso, né, como eu disse, alguém vai fazer. Então, voltando aí para esse contexto de como me colocar aí como uma pessoa que pode prestar um serviço, ou até mesmo como que isso surgiu, em uma das, na época, minha primeira experiência com RH foi em uma empresa que ela trabalha com crédito consignado, né, faz aí vários empréstimos e ali era uma multifranqueada. Né, eu trabalhava para um dos sócios ali que eram multifranqueados, o maior na época de um banco muito conhecido. E foi muito legal porque quando eu comecei a querer estudar a grafologia, foi bem depois, já foi 4 anos depois que eu já havia me formado, Você que já esse estava no professor RH já. já estava, esse professor ele plantou uma semente e eu fui buscando, só tinha esse curso em Campinas, nunca havia em Ribeirão Preto. E foi muito legal porque eu tenho uma gratidão enorme, inclusive, né, por essa empresa e por esse diretor que ali estava, porque ele me presenteou com esse curso. Eu pedi, eu falei, olha, vê se parcela, como que dá para fazer. Eu no começo de carreira, como assistente ali, né? Mas E precisa fazer isso, né? De você se era um alto colocar, né? investimento e assim, eu vejo quantas pessoas que o professor às vezes olha e fala assim, não é para mim. É. Eu não vou conseguir. Tá Ou muito não, fora do ou meu não se degrau. posiciona, né? Não vai lá, porque a gente sempre brinca isso. Eu não já tenho, O né? não já Deixa eu tem. ir E lá eu pedir fui, alguma coisa. eu lembro que eu falei com a pessoa que respondia diretamente, né, que era o meu gestor, ele falou, olha, documenta por e-mail, eu vou ver que a gente consegue. E foi muito bonito, né, foi muito bacana, porque eu tenho um carinho enorme de lembrar disso, porque eu recebi o e-mail dele, ele estava em outro país, assim, viajando, né, a passeio, e o horário que ele respondeu lá deveria ser de madrugada. Né? Aqui era de dia, mas lá, com certeza, era tarde. Ele colocou, a gente não vai emprestar, a gente vai pagar o curso inteiro, porque é esse o tipo de atitude que eu espero de um colaborador. Ela está pedindo para investir na carreira dela. E Então, algo você importante para a imagina empresa, né? assim, muito, muito. E era muito legal, porque quando eu comecei a me perceber, dentro do curso existiam muitas outras pessoas com muito mais tempo de carreira, de RH, e ali tinham 2 ou 3 pessoas já atuando com mentorias. E eu olhava para aquilo e falava, caramba, é legal, mas acho que não é para mim. E de novo, né? Fica aquela. E em uma das análises, eu contei com a ajuda de amigos e eu passei para essa amiga um laudo. Ela olhou e eu
dei ali direcionamentos através da análise grafológica. Ela estava indo para um caminho, eu falei, olha, não vai, vai por esse, você vai ter mais sucesso. Ela voltou um dia e falou, Ju, aquilo que você falou para mim fez muito sentido. Eu comentei com fulano e fulano quer conversar com você. Olha, aquele dia você ajustou o currículo, aí começa, sabe, a aparecer. Eu sempre fiz tudo muito, né, nesse sentido assim de querer expandir no RH e ajudar. Eu faço, deixa eu ver seu currículo. Não, ajusta isso daqui. Essa experiência tá com o tempo aqui, não tá relevante, não tem relevância com essa empresa que você quer trabalhar? Tira. E aí começou a ficar mais latente isso, né, com a... Existe uma demanda das pessoas por isso, que parece uma coisa muito simples, mas não é, né? E não é. E aí, quando eu comecei a perceber que existia ali um cenário, eu falei, vou atuar assim com isso. Eu não saí, né, do CLT, mas eu concilio isso com muita vontade, com muita verdade. Eu falo para os meus mentorados, olha, depois do horário, estou aqui hoje com você num sábado, a gente vai construindo isso. E assim, eu não sou favorável a falar aqui, professor, que todos temos as 24 horas. Porque não temos. Cada pessoa tem uma vida diferente. Mas eu acho que é muito importante eu reforçar aqui que a intenção e prioridade que a gente coloca naquele momento. Claro, falando aqui de uma forma generalista. Cada pessoa sabe do que consegue conciliar. Tem uma competência que é fundamental hoje, principalmente, que é saber gerenciar o tempo, né? O que eu vejo, e isso é uma teoria que não é minha, é assim, a gente fica muito no circunstancial, gasta muito tempo no celular, na internet, nas coisas que não estão somando nada na vida da gente. Pela questão do trabalho e das demandas profissionais, a gente fica muito no urgente, resolvendo coisas urgentes que eu preciso resolver agora, e acaba investindo muito pouco no que é importante, né? Então, essa tríade do tempo, né, que tem até um livro que chama Tríade do Tempo, mostra isso, né, que assim, o que é importante, quando você foi lá, pediu para fazer o curso, enquanto você estava fazendo o curso, aquilo não traz um resultado imediato para você, mas para o seu plano de longo prazo, aquilo é muito importante, né? E a gente, às vezes, por não ver o resultado imediato, isso acontece com o curso, com a pós-graduação, com qualquer coisa que você se dedique, network, né? Como você não vê o resultado imediato, às vezes você abandona, você fala, não, isso aqui não está dando certo. Mas não, isso vai trazer resultado lá na frente, né? Quem você é hoje, profissional, tem a ver com aquilo que essa decisão que você tomou lá. Né? Eu acho que é importante. Com certeza. Foi tão legal, porque conforme eu ia ali ajudando uma pessoa, Fabiana, eu não sabia cobrar. Isso é a coisa mais difícil. Aí teve uma pessoa que falou assim, eu te faço tal coisa, tal, eu falei, não, mas eu preciso melhorar isso daqui. Aí fui, comecei, acho que o primeiro currículo que eu fiz, sei lá, cobrei R$30. Falei, tá, me paga. Aquela timidez inicial, né? E aí é engraçado porque a gente começa a se conectar com pessoas que também fazem a mesma coisa, e isso é uma ferramenta muito importante. Grandes empresas estudam seus concorrentes. Então, quem começa, todo mundo começa de um ponto, e às vezes é um ponto pequeno, é um passo que você consegue dar naquele momento. Eu fui fazendo isso. Então, eu fui ali, né, transitando para essa área, começou, e um indica, outro indica. Acho que a virada de chave mesmo aconteceu, Fabiano, quando um dos meus primeiros mentorados, ele estava entrando na área bancária, estava em dúvida entre fazer CPA 10 ou CPA 20. Eu não sei, né? A questão do custo agora vai impactar. O que você acha que eu faço? E a gente fez um plano de ação juntos. Olha, você vai fazer tal data nisso, esse networking você tem que comentar, você precisa estar em tais lugares. E acontece muito essa questão da prioridade. Hoje, assim, eu com 3 frentes de atuação, eu posso te falar que, sim, é dinâmico, é corrido. Mas eu também consigo hoje equilibrar e falar, não, amanhã eu preciso ter um momento com amigos. Eu vou sair para jantar. Tem equilíbrio, né? Não a gente precisa, mas é difícil chegar nesse momento. Não, vou te contar a minha. Eu te falei que eu passei por esse momento de transição e o meu não foi assim, foi na dor, né? Eu sempre atuei na área comercial de empresas, desde o início, desde o meu primeiro emprego.
Trabalhei 12 anos dentro da Ambev e fui crescendo, e é isso que eu falo, às vezes você ser bem sucedido é até pior nesse sentido, porque você fica preso naquele resultado. Só que eu adoeci, né? Meu primeiro casamento acabou, eu adoeci, eu estava com problema de saúde, eu estava com úlcera, eu estava estressado, e um dia o corpo não aguentou e falou, para. Né? E eu fui fazer um processo de autoconhecimento mesmo, de falar, tá, beleza, por que eu estou nisso aqui? Por que eu não sei organizar meu tempo? Por que eu estou abandonando toda a minha vida? E o que eu quero da minha vida para o futuro? E eu saí desse momento, né? Eu fiz um retiro budista, e eu saí desse momento com um plano de 5 anos. Eu falei, daqui a 5 anos eu quero chegar aqui, mas para fazer isso, esse ano eu tenho que fazer isso, ano que vem eu tenho que fazer isso, ano que vem eu tenho que fazer isso, aí coisa. E tudo isso, eu nunca, apesar de falar sobre isso há muitos anos, eu nunca me posicionei como um mentor ou como um coach, porque eu acho que eu não tenho as ferramentas necessárias para isso. Mas eu sempre falei disso. E eu contava essa história para os meus alunos, quando eu fiz a transição para ser professor, que era o que eu queria, eu contava isso para os meus alunos, e isso virou esse livro aqui, o Não Deixo a Vida Me Levar, que eu conto essa história, e até hoje eu falo muito sobre isso quando eu dou a disciplina Gestão, Planejamento de Carreira na FATEC, né? E eu sempre falo isso, a primeira coisa você tem que parar e se conhecer. Se você não para e se conhece, você vai ficar correndo atrás do rabo. Eu acho que a história do tempo é o correr atrás do rabo, né? A gente fica cheio de coisa a fazer e nada anda, nada vai para aquele caminho. Agora deixa eu te perguntar uma coisa que eu até te comentei, foi algo que me trouxe até você. Eu não sou de Ribeirão, eu cheguei aqui em 2020, depois nós tomamos a decisão de ficar aqui. No ano passado, eu falei, bom, já que eu vou ficar aqui, eu preciso buscar algumas coisas, né? Buscar faculdade para dar aula, algumas coisas. E aí eu conheci a Vox2U nesse meio tempo, né? E você falou aqui da sua formação na Vox2U, que você atua lá. E essa é uma competência, né? A competência da oratória, ela talvez seja uma das competências mais importantes da vida profissional e que não se ensina nas escolas, né? Não ensina, não é falado sobre isso. Na verdade, a gente escuta desde criança, né? Fala muito, tá falando demais, para de falar. Você tem 2 ouvidos e uma boca para falar metade. E aí a gente carrega isso. Então é muito comum, inclusive, assim, uma das primeiras aulas, né, dentro dos cursos de oratória da Vox2U é falar sobre naturalidade. Ninguém vai copiar o jeito de alguém falar. A gente vê grandes nomes aí, por exemplo, o Silvio Santos, ele tinha um jeito único, né? A risada muito marcante, o tom de voz, ele tinha um predomínio que hoje, se a gente for colocar talvez uma figura da atualidade, não vai ser aquilo, né? Não vai Até ser pelo contexto. o carisma, tudo isso conta demais. Então, é muito legal, né? Porque eu falo que a Vox, ela apareceu na minha vida na hora certa. Eu sempre achei, Fabiano, que eu falava bem. A gente de RH costuma conversar bem, né? Sim. Gostar de falar com pessoas, de estar ali nesse meio de campo, mas quando você toma consciência do que você fala, quando você consegue organizar as ideias com mais clareza, isso ajuda em tudo. Sim. Tudo é comunicação. Se eu vou pegar meu celular agora e mandar um áudio para alguém, faz o teste aí você de casa. Quantas vezes faz o áudio? Sim, não. Tem pessoas que você conhece. Só grava, ouve. Ai, não vou mandar isso não. Aí vai, grava de novo. Gente, é um áudio. São 10 segundos. Sabe o que mais me assusta? Vou dar um exemplo claro disso. Depois eu entro no detalhe. Ontem eu estava numa turma e os alunos estavam fazendo um trabalho. Eu falei, agora vocês vêm aqui na frente apresentar cada um. Tem gente que passa mal, tem gente que quase desmaia. Eu falei, gente, né? Como assim, né? Mas eu entendo. Você falou assim, que você percebeu que não sabia falar bem. Sabe quando eu percebi assim? Eu dava treinamento empresarial, depois eu comecei a dar aula, já dava aula há alguns anos, desde 2004. Quando chegou em 2007 que eu gravei a primeira videoaula, o primeiro EAD, eu olhei para o vídeo e falei, gente do céu. Dá até um desespero. Dá um desespero, porque assim, primeiro eu sou mineiro, né?
E aqui a gente está batendo papo, eu vou falar meio mineirês mesmo, de vez em quando eu vou engolir uma palavra, mas no vídeo isso não funciona. Não pode. Né? E a gente só tem essa percepção, eu falo, no meu curso de oratória eu sempre falo, grave você falando, para você entender qual é a sua fala. Né? É uma ferramenta excelente, porque a gente tende a não gostar do que a gente vê da gente. Isso aí é um fato. Primeiro vídeo, quando você faz a primeira aula ali, você olha e fala, meu Deus, tá horrível. Mas até as pessoas falando, não, você já gravou de novo, já tá melhor. A gente ainda vai ter essa reprovação. Mas é muito legal, e eu sinto que, assim, comunicação, oratória, a gente precisava ter isso desde a primeira infância e estendendo, porque ia ajudar muito. As grandes, se a gente for pegar aí na história da humanidade, as principais guerras, tudo que nós tivemos, foi desentendimentos, às vezes, de ideias, mas também de como que aquilo foi colocado. Esse é um ponto que, às vezes, existe muita confusão, né? E que eu gosto sempre de falar isso bem no início. Assim. As pessoas tendem a achar que um curso de oratória é para você falar em público. Não. A fala em público é uma das formas de comunicação. Você sabe que uma coisa interessante tem acontecido, né, é o seguinte, eu desenvolvi o podcast para falar de carreira, mas a maior riqueza que eu estou tendo nessas 80 entrevistas é isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu fico uma hora com uma pessoa, conversando com a pessoa. A gente não faz mais isso. A gente não escuta as pessoas. Né? E comunicação rápido. é isso. Sim, com certeza. É tudo, hoje em dia, né, como você disse, é tudo muito rápido. No processo seletivo, às vezes a pessoa tem que fazer um vídeo de 1 minuto para se apresentar. A pessoa não consegue. Eu também não sou a favor. A gente tem que pensar que, assim, o mundo está globalizado. Eu preciso, às vezes, escrever alguma coisa, o que a maioria vai fazer e não adianta falar que não faz, porque faz. Todo mundo tá fazendo. Nossa, eu tô com preguiça hoje de pensar, eu vou jogar aqui a minha ideia no chat GPT, ele vai escrever para mim melhor. Você sabe que já tem um estudo mostrando que o chat GPT está influenciando a forma como a gente escreve, porque é tudo igualzinho. Sim, sim. E aí eu acho que tem algumas considerações, quando a gente pensa tanto em questão de carreira, e quando eu penso também quando eu estou na cadeira de uma pessoa ali entrevistando alguém para ser aprovado. Quando eu tenho um propósito, eu tenho uma ideia e eu quero um refinamento, organizar as ideias, isso é muito legal, porque realmente a inteligência artificial ela é ótima. Sim. Ela vai ajudar a gente a sair de um lugar para conseguir... Eu tenho usado muito numa pesquisa inicial, assim, que ia dar trabalho, de ficar lendo um tanto de coisa. Olhar, né, fazer comparações ali entre trechos, livros, isso é muito boa, porque economiza tempo nesse sentido. Mas quando eu não educo a ferramenta, existiu um teste, eu não sei se você chegou a ver, eu achei isso sensacional, quando a gente fala aqui de relações, de trabalho e tudo mais, uma ferramenta, uma pessoa ela escreveu, ela colocou ali um prompt solicitando algo. Olá, chat. Colocou um nome no chat. Bom dia, como você está? Preciso que me ajude com o prompt abaixo. Colocou ali, prompt, né, o roteiro ali, o que você quer que ele faça. O outro só jogou o prompt, sem dar oi, sem dar nada. Aí teve uma resposta, faça melhor. Não colocou lá, eu quero assim, aqui. Aquele que foi bem tratado, aquele que teve humanização, ele dá uma resposta, é assim, absurdo. A diferença eu de sempre detalhes. Pergunto, você está tratando bem a IA? Eu trato bem a minha. Eu falo muito obrigado, por favor. Então, se a gente pensa, né? Claro, quem não gosta de ser bem tratado? Já foi quebrado o paradigma aí da questão de vendas. Ninguém compra mais só o mais barato. Não. A gente compra experiência. Eu quero ir lá no Fabiano porque ele sabe meu nome. Porque ele vai perguntar da minha cachorrinha que fez cirurgia mês passado. Eu falo isso, eu dou consultoria, né, para empresas. Eu falo isso muito com os vendedores. Eles toda hora vem um vendedor e fala assim: vocês vão substituir a gente por IA? Eu falo: não, nunca. Porque isso que você falou, você sabe o nome da cachorra dele, você sabe o time que ele torce, você sabe quando ele está bem, quando ele está mal, o nome do filho. Nunca isso vai se perder. Né? E assim, o que responde ali, ele também deu uma resposta coerente, mas é uma resposta muito menor. Ele não dá alternativas. Ele é sintético.
assim como você foi com a ferramenta. É um pouco da comunicação da gente. Eu penso que isso está extremamente ligado à comunicação. Eu confesso, Fabiano, que me irrita um pouco, às vezes, eu ouvi o termo assim, aqui a gente gosta do processo humanizado. Vamos lá. Eu, Juliana, você, Fabiano, nós somos o quê? Nós somos pessoas. Nós somos seres humanos. Mas é muito triste ver que a gente precisa resgatar esse termo humanizado, que é algo que deveria ser natural, porque a gente se perdeu nisso. E admitir isso, eu acho que é o primeiro caminho. Né? Quantas vezes a gente olha e fala assim, eu vou resolver isso de forma diferente, eu vou encurtar, ou né, que é tudo muito... A gente, hoje aqui, vamos pensar aí, sei lá, 30, 40 anos atrás. As pessoas precisavam ter um veículo para se locomover. Hoje eu pego meu celular e em 2 minutos tem alguém me esperando aqui na porta. Antes eu precisava fazer uma comida, escolher ou ir na casa de alguém, né? Ou ir lá, né? O famoso assim, mãe, cheguei, vou comer aqui, né? Hoje eu peço a comida que eu quiser, da forma que eu quiser, ela chega aqui. Então, entende-se que assim, a globalização, o mundo, né, digital, a tecnologia, ela foi avançando para que o humano deixe de ter interações com outros humanos também. Olha que interessante. Eu dou esse curso de oratória há muitos anos, porque, e por isso que eu acabei procurando a Voxu na época, mas depois eu vi que ela tem um modelo próprio, tal coisa, né? E o meu curso chama Oratória Escutatória. E esse termo escutatória não foi inventado por mim, foi inventado pelo Rubem Alves numa crônica que ele escreveu em 94. Ou seja, há 30 anos. Há 30 anos. E lá, há 30 anos, o Rubem Alves falava o seguinte, nós estamos perdendo a nossa capacidade de escutar. Porque a gente não para mais para conversar. Isso há 30 anos, não tinha nem celular direito. Com isso aqui agora, a gente não conversa. E aí, você sabe o que você estava falando? Me veio um questionamento aqui. Eu estou tendo uma experiência muito louca esse ano, que eu estou dando aula até de comunicação mesmo, comunicação e oratória, para alunos de ensino médio, no colégio que meu filho estuda. Eles me convidaram para dar um treinamento lá, um itinerário lá, são 6 encontros, eu estou fazendo com eles. Eles não escrevem mais, não escrevem. Então, logo no início, eu pedi para eles fazerem um exercício de escrita, né, que eles tinham que sentar, discutir e chegar numa conclusão e escrever. E eles têm uma dificuldade enorme de escrever. Qual o impacto que você está trazendo para a grafologia? Porque ninguém escreve. Eu não escrevo mais. Raramente eu escrevo alguma coisa. A gente está perdendo esse hábito também, né? Como perdemos o hábito de escutar, estamos perdendo o hábito de escrever também. E percebe o quão é curioso como que tudo se conecta? Ao mesmo tempo que eu perco a minha capacidade de atravessar a rua, bater na casa do vizinho e bater um papo, ou até mesmo a capacidade de ali ter as interações para algo que antes era muito comum, né, era muito corriqueiro, a gente coloca numa situação onde a escrita ela realmente está ficando quase rara. Mas se você chega de repente num consultório médico, às vezes tem uma fichinha, preenche aqui pra gente, vai ter que escrever. Né? Alguns testes, por exemplo, palografo, se faz. Palo tem semelhança com a grafologia, mas são para fins diferentes. A Palo ela vai indicar ali mais a frequência e quanto que a gente consegue medir a produtividade. A grafologia ela já tem um aprofundamento muito maior na questão de comportamento, tendências, perfis e tudo mais. É muito legal, professor, porque quando eu estou fazendo, né, o processo seletivo com o candidato, eu passo os requisitos da vaga, a gente conversa, bate um papo, sempre deixo o candidato muito à vontade, aí eu trago, olha, Fabiana, tá aqui essa folha, essa caneta, eu vou deixar você aqui um tempinho à vontade. É uma das etapas do nosso processo seletivo você escrever uma redação, tema livre, e você assina no final, por favor. É muito engraçada a cara da pessoa, Fabiano, porque tem gente que faz assim. Escrever mesmo? Escrever. Nossa, faz tanto tempo que eu não escrevo. E é legal ver a pessoa ali, ninguém esquece. Ninguém esquece, mas vou andar de bicicleta. Até para análise grafológica, as 5 primeiras linhas a gente descarta para análise.
porque ali ainda A eu pessoa ainda estou está ali. tentando fazer uma letra bonita. A partir da sexta letra em diante, ali nós já temos uma naturalidade maior. Sim. Então, existe sim essa, meu Deus, é agora, vou escrever, mas isso não impede e não dificulta em nada o laudo. E sempre que a gente estiver falando de uma análise para fins de recrutamento e seleção, vai ser dessa forma, né? Então, é até engraçado. Às vezes a gente pede, por exemplo, né, fez a entrevista online, aí eu peço para me mandar a redação. Sempre falo, tirar foto e tudo mais. Não pode passar a limpo. Eu dou as instruções, mas eu também sei que algumas características, que pode ser que essa pessoa escreveu em cima de outra folha, que algumas coisas que vão perdendo ali alguns pontos muito importantes na análise grafológica, mas é possível de ser feito. E é a mesma coisa, já recebi uma vez uma redação digital, a pessoa escreveu um e-mail, falei, não, é para fazer na folha mesmo. E você engraçado. sabe que assim, só para a gente encerrar esse assunto e ir para o outro assunto da mentoria, a comunicação via celular, né, que hoje é o que a gente mais usa, o WhatsApp, por exemplo, a gente perde uma coisa importantíssima, né, que está na voz, que é a emoção, que é a entonação. Uma mesma frase falada com duas entonações diferentes, ela tem significados completamente diferentes, né? Eu sempre brinco com essa história, eu posso falar assim, você, hein? Isso é uma coisa. E eu posso falar, você, hein? São duas coisas completamente diferentes que eu acabei de dizer. Na escrita, principalmente no WhatsApp, é uma coisa só. Por isso tem tanta má interpretação da comunicação hoje, né? As pessoas se comunicam mal, querem se comunicar por aqui. Eu acabo mandando muito áudio, porque eu prefiro falar. Eu sei que para as pessoas às vezes é ruim, né? Ouvir, não dá tempo, estar no lugar barulhento. Mas o falar, ele traz uma série de informações que a escrita não traz. A escrita que eu digo aqui no WhatsApp, digitada, não traz. Não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Deixa eu puxar esse assunto agora para o outro lado. Claro. Como eu te disse, né, assim, eu nunca, apesar de sempre abordar a questão da carreira, eu nunca quis fazer nenhum trabalho assim, como mentor ou como coach, porque eu sempre falo assim, você tem que ter um entendimento do outro que é completamente diferente do seu. Né? A gente tem uma tendência, e eu vejo isso nesses gurus de internet, que eles falam assim, eu fiz assim e deu certo, então se você fizer igualzinho a mim, vai dar certo também. E eu falo, gente, não vai. Né? Não. Cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma vida diferente, uma experiência diferente. Mas, por outro lado, né, eu sempre vejo que, e cada vez mais, eu vejo um espaço enorme de pessoas, uma demanda enorme das pessoas, em busca dessa ajuda de compreender quem elas são profissionalmente. E aí eu queria que você falasse um pouco desse papel, né? Se vale a pena realmente, porque muitas vezes a gente tem pessoas que vêm me procurar assim, você faz mentoria porque eu estou precisando. Vale a pena, afinal de contas, fazer isso? É muito interessante quando você traz, né, da questão da pessoa não saber de fato o que ela quer. Isso é natural, isso qualquer profissional vai passar, seja, né, na fase inicial da carreira ou até mesmo ali, já está formado, já pegou ali de repente até uma senioridade na cadeira que está, mas fica com essa insegurança e sente o mercado mudando e tem o medo de ficar para trás. Eu falo que assim, o processo de mentoria, assim como, né, eu dei o exemplo lá do meu primeiro mentorado, ele por fim fez a CPA 10, né, não estava no alcance dele fazer a 20, falei faça a 10, faça as conexões, passei o plano de ação. Fabiano, ele não só conseguiu entrar no banco, como ele teve aprovação de outros 3 segmentos que ele queria muito trabalhar, que eram próximo ali da área de correspondente bancário, ou 2 bancos, na verdade, chamaram, e ele me ligou, assim, emocionado. Ele falou, eu tô com outro problema agora, porque eu não sei para onde eu vou. O que eu escolho agora? Eu não sei se eu queria mais tanto aquele banco, porque eu vi outro local e ele, né, acabou ali optando por aquele que ele queria mesmo. E, Fabiano, eu posso te falar que, assim, mais de 20 pessoas vieram para mim através deste rapaz. Porque onde ele ia,
por onde ele passava, ele sempre falava, olha, teve uma pessoa que me ajudou, que me clareou. Isso que você trouxe dos gurus foi uma das coisas que me motivou a investir mais nessa área de, por exemplo, hoje eu dou aula de grafologia. Eu estou com uma turma já fazendo essa aplicação da grafologia mais voltada aí para recrutamento e seleção. E eu me questionei muito no começo. Será que eu posso? Será que eu consigo? Fazer o curso de oratória, sem sombra de dúvidas, me ajudou muito, porque eu consegui organizar a minha comunicação e me entender com a minha comunicação. Eu tinha muito aquele viés de assim, nossa, eu tenho que falar igual tal pessoa, porque assim vai ser legal. E não, você tem que ser você mesmo, sempre, sempre. Isso vai já te diferenciar de muitos. Sim. Escute com cautela o que você vê na internet, porque às vezes é uma grande groselha. Sim, nossa. Né? 5 passos da oratória perfeita. Sim. Gente, para com isso, não existe. Aquilo funciona Tome para cuidado essa pessoa. para aquela pessoa, naquela ocasião, naquele momento, em outro contexto. Então, é muito importante buscar realmente fazer um curso, porque vai capacitar. Mas quando a gente fala de carreira, hoje, uma pessoa que ela é formada, por exemplo, em jornalismo, muita gente olha e torce o nariz, fala Sim. assim, nossa, mas nem precisa mais dessa formação. Você vai seguir. E aí a pessoa se pegar nessa verdade absoluta, o que vai acontecer com ela? Olha que coincidência, não sei se você viu, mas semana passada eu entrevistei 2 alunas aqui que estão no 8º semestre de jornalismo. Não. E curiosamente eu não vi. E eu trouxe elas por causa dessa pergunta que você acabou de falar. Uhum. Porque assim, elas são minhas alunas no 8º semestre, elas estão se formando, e eu dou para elas empreendedorismo. E por que a escola colocou empreendedorismo no curso de jornalismo no 8º semestre? Exatamente porque não tem mais emprego. E elas vão ter que se virar, os alunos vão ter que se virar para poder sobreviver profissionalmente. Elas falando aqui, as duas, uma delas falou assim, olha, quando eu tomei a decisão, eu sabia que eu ia ter dificuldade de ter emprego lá na frente, mas era o que eu queria. Só que agora eu vou formar, eu preciso de um emprego, eu preciso ir para algum caminho. Então essa pergunta é muito coerente, porque é o que eles estão passando realmente. Exato. Não só no jornalismo, tá? Estão citando jornalismo que você falou, mas sim. Várias outras áreas, né? E aí a pessoa fica às vezes com aquele sentimento de assim, nossa, eu joguei fora um tempo, né? Eu perdi tempo, eu perdi investimento de dinheiro. Que eu não concordo, eu acho que você sempre aprendeu. Nunca. Nada se perde. Até aquela experiência, até de repente em empresas a qual você não se identificou, né? Uma experiência que, infelizmente, às vezes é aquilo que vai sofrer, que vai doer na carreira da pessoa, aquilo é um aprendizado. Claro, eu não estou romantizando aqui, né, trabalhar em empresas que não trazem ali o melhor que um colaborador pode executar. Mas em todas as minhas experiências, Fabiano, eu sempre fui aquele RH de ter uma escuta aberta, né, de ter de fato fundamental do RH, ouvir as pessoas. Às vezes a diretoria pensa assim, vamos fazer isso. Você sabe se as pessoas querem isso? As pessoas não gostam disso. E aí reclama que as pessoas não têm engajamento, mas você está oferecendo uma coisa que não é. Você não está conversando, você não está comunicando. Então isso para mim sempre foi muito claro. Através do momento que eu fiz a formação dentro da Vox2U em oratória, a partir do momento que eu começo a ver muitas pessoas ganhando palco, Fabiano, e pessoas assim, que necessariamente não sabem o que estão falando. Você sabe que isso que foi o meu ponto, Juliana, desculpa te cortar. Imagina. Mas o meu ponto sempre foi assim, ó. Eu acho que eu tenho uma história profissional que eu vivi. Eu sempre me preocupei em aprender muito, em fazer muito curso. Eu tenho curso pra caramba, de um tanto de coisa diferente. E aí eu estava aqui falando de carreira, e aí vi uma pessoa que fez um cursinho no final de semana, que não tem carreira nenhuma, não construiu a própria, e essa pessoa tem palco, como você acabou de dizer. Eu falo, não faz sentido isso, né? Exato. E aí aquilo me deu um incômodo, sabe? De eu olhar. E assim, eu acho que hoje existe muito um movimento da pessoa ir lá e debater e discutir na internet. Fabiana, eu não sou essa pessoa. Assim, eu vou discutir com um ser humano que eu nem sei quem é, eu nem sei por que ele escreveu. Perda tempo. Então, olhei e eu falei, pera lá.
se ele está chegando a esse número de seguidores, se ele está chegando a esse... Eu fiquei sabendo, assim, uma pessoa que eu conheço pagou uma mentoria para uma pessoa que não tem formação alguma. E caríssimas. Caríssimo! Aí eu olhei aquilo e falei, não, alguma coisa está muito errada. Então, comecei a estudar sobre como aplicar um método, entendi ali da grafologia o que eu conseguiria colocar dentro de uma formação. Eu fiz uma formação, assim, é bem intimista. Eu tenho 8 alunos. Então, eu coloco ali de uma forma que é como se fosse um curso barra mentoria. Porque eu consigo ir lá na mesa da pessoa, tiro a dúvida. E toda eu acho que é outro aula... ponto, desculpa, Juliana, eu acho que é outro ponto, assim, essa individualização ela é fundamental. Porque se você quiser fazer um negócio muito grande, com quem que você está falando? Exato. E assim, toda aula eu vejo, Fabiano, no final, as pessoas olhando e falando assim, nossa, semana que vem a gente vai ver isso de novo. Pedindo o conteúdo que eu ainda vou falar. Não, fala, a gente fica mais um pouquinho. A aula acaba meio-dia, não teve um dia que a gente terminou meio-dia, porque elas querem saber mais. E isso está, sim, sendo uma experiência incrível para mim. Quando a gente fala da questão de se posicionar na carreira, eu não vou deixar, né, de estar pisando no RH, de fazer ali o meu papel e o meu caminho dentro da Vox, mas hoje eu vi com tanto carinho e tanto amor essa área de o que a grafologia me deu de presente, eu estou conseguindo transbordar para outras pessoas. Existem muitas pessoas me pedindo curso online. E eu com outros confesso conhecimentos, né? que eu tô com dúvida se eu quero migrar 100% para online, porque isso aqui a gente perde. Você sabe que muitas pessoas falam assim, mas você não faz entrevista online, né? Eu falo, olha, não é o que a proposta do que eu estou fazendo. Diferente. Eu entendo a proposta do online, eu sou professor de AD há muitos anos, entendo a proposta dele, mas tem coisas que essa proximidade ela é fundamental, né? Não tem jeito. E você sabe que eu estava ouvindo você falar, né? É assim, o que eu vejo? Muitas pessoas, e eu acho que é por isso que tem uma demanda grande por esse trabalho dos mentores, e tem muita gente séria, eu sempre gosto de destacar isso, tem muita gente que só está lá para ganhar o dinheiro mesmo, e muita gente séria, muita gente com formação, com estrutura para isso. Um pouco disso que você falou, né? As pessoas, e isso eu sinto no 50 mais, tá? As pessoas que eu converso, assim, que são 50 mais, assim, ela está lá numa cadeira, mas ela fala assim, gente, o mundo está mudando aqui. Tem tanta coisa acontecendo, e a IA está vindo, e mudou isso aqui, mudou uma coisa na sociedade, a empresa se organizou de um jeito diferente, e agora o trabalho tem trabalho remoto também, mas agora estão me vigiando, mandaram um tanto de gente embora no Itaú, e aí, o que está acontecendo? E as pessoas estão muito perdidas, né, com toda essa mudança. E eu acho que a mentoria tem esse papel também de pôr as coisas no devido lugar. Né? Sim. Porque é muito barulho, né? Sim. Quando eu vou lá no Google e digito alguma coisa, eu vou receber muitas informações. Mas quando eu sento e converso com uma pessoa, que essa pessoa vai me direcionar, essa pessoa vai falar da minha história, não vai falar ali de algo genérico. Sim. Então, no meu processo de mentoria, eu sempre entendo o contexto atual, eu sempre faço perguntas para entender se a pessoa, às vezes, ela está chateada com um fato que aconteceu na carreira dela. E aí ela quer mudar tudo porque ela vê alguém que mudou e ficou feliz, e às vezes ela não precisa mudar tudo. Então, eu tenho, na verdade, o meu diferencial na minha mentoria, a primeira sessão não cobro. Porque eu quero entender. Vamos conversar? Vamos conversar. Qual que é o seu objetivo? Eu quero fazer uma transição de carreira e eu estou com dúvidas de como que eu faço esse processo. Tudo bem. Já é algo mais direcionado. Mas chega, às vezes, para mim, a pessoa que fala assim, eu não sei, eu tô perdido. Não, e às vezes a pessoa acha que tem a coisa definida, mas não tem. Né? E não tem. É aquela questão da liderança, né? Por muitos anos, o que a gente escutou? Liderança é dom. Ou você nasce líder ou você não é. E não é. Tem gente destruindo a saúde mental de muita gente por acreditar que sabe ser líder. Sim. E não é. E outra coisa importante, né? Às vezes
foi ensinado para a gente também que carreira é só assim, né? Exato. E carreira não precisa ser. É Eu o não preciso, Y. posso ir para outros lugares. Não, eu não preciso crescer sempre dentro da hierarquia da Exato. empresa. Às vezes eu não quero ser líder. Exato. Isso é uma coisa que às vezes assusta a minha geração quando pega alguém da geração Z e a pessoa fala: não, eu não quero ser líder. Como assim não quer? Não quero, E não tá quero tudo ser bem. promovido. Tudo E bem. tá tudo bem. Porque, olha que interessante, tá? Vou até compartilhar um caso aqui que aconteceu muito recente. Uma pessoa acabou sendo desligada da empresa e a pessoa entrou ali numa seara muito perigosa. Por quê? Eu não sou nada sem a empresa. Eu não sei ser outra pessoa. E imagina só, né, desses profissionais que você citou aí do layoff do Itaú, tinha um deles que tinha mais de 20 anos. E eu não sei se foi a mesma pessoa, mas citou, eu não fazia entrevista, eu nem cheguei a fazer entrevistas, aceitar entrevistas, e na primeira oportunidade eu fui desligado. Aí cria uma coisa muito perigosa. Aí a gente chega aqui num ponto, Fabiano, que é muito crucial. Todo profissional deve se lembrar sempre. Um CNPJ não ama. Logo, se você é chamado para um processo seletivo, vá. Ah, Juliana, mas eu tô bem. Imagina se o meu diretor sonhar que eu tô fazendo entrevista por aí. Gente, ele é seu diretor, ele não é seu dono. E isso, assim, é uma coisa que a gente tem que. Eu falei isso, inclusive, essa semana pro diretor da Vox2U, o CEO da Vox2U. Falei, olha, a gente tem que deixar as pessoas livres. Quem quer estar na empresa, maravilhoso. Quem também entende que encerrou a sua jornada, tá tudo bem. Eu sou, sim, aquela pessoa super contrária a você querer segurar um Sim. funcionário pagando mais. Na Porque hora que só ele vai levanta virar da uma bola de cadeira. neve. Né? Entende? Então, eu acho que a gente tem que admirar e respeitar muito aquele profissional. Se o mercado vai trazer ali experiências, às vezes não é só o dinheiro. Você sabe Né? que você Eu falou acho que uma esse é um coisa? ponto muito importante. Isso que você falou, Juliana, assim, concordo demais com o que você falou, pelo seguinte. Teve um momento que eu postava muito no LinkedIn, por isso que eu acabei tendo muito seguidor lá, porque nesse momento eu postava muito sobre isso, que foi um momento que estava um grande desemprego no Brasil. 2016, 2017, 2018 ali, o nível de desemprego estava muito alto. E eu postava dicas de currículo, essas coisas assim, e aí muita gente começou a me procurar, e eu ia conversando com as pessoas, e amigos meus, meu irmão, amigos, começou a acontecer o que você falou, as pessoas começaram a ser demitidas. E principalmente as pessoas mais velhas, mais ou menos da minha idade, elas tinham um sobrenome que era o nome da empresa. E muitas dessas pessoas que eu conhecia estavam em depressão, porque ela não sabia quem ela era mais. Porque ela não era mais o João do Itaú, ela não tinha mais o carro da empresa, ela não tinha mais o computador da empresa, ela não tinha mais o celular da empresa, e ela não sabia quem ela era. Né? E você ainda trouxe uma outra coisa que eu sempre falo também para todas as pessoas que eu conheço, que é assim, network se faz quando você não precisa, não é quando você precisa. Se você fica enfiado dentro de uma empresa, só convivendo com as pessoas dentro daquela empresa, no dia que você for demitido, quem você conhece? Então, você, por exemplo, você faz um trabalho voluntário lá na CEO do Futuro. Ele não te paga dinheiro, mas ele te paga um tanto de outras coisas. Network, relacionamento, experiências. E muitos profissionais não estão abertos ou não veem isso como algo importante na construção da sua carreira. Né? E aí entra numa outra pergunta que eu queria te fazer, que é a seguinte: qual a importância, né? Realmente esses processos de mentoria ajudam nessas, não só na transição, porque a transição eu vejo ela como uma coisa pensada, eu quero fazer, mas também tem aquela recolocação, né? Se eu for mandado embora, ela precisa de um outro emprego. Em que ponto esse processo ajuda nesses dois momentos? Ajuda muito, porque na verdade, quando o colaborador ele está há muito tempo numa empresa e ele é desligado, o que costuma acontecer com ele? Ele não sabe por onde começar. E aí, no processo de mentoria, como eu disse, a primeira é um bate-papo, a gente entende, né? Eu vejo ali o contexto.
E a partir dali a gente elabora uma estratégia de um plano de ação. Quando essa pessoa ela já está acostumada a ser condicionada por um líder ou ser condicionada por uma empresa, na hora que ele se vê sozinho, tendo que tomar as rédeas das próprias decisões, vai ser um peso muito difícil. Então, a chance de ele errar e aceitar o famoso, entre aspas, qualquer coisa é muito grande. Por isso que eu falo, Então, quando a pessoa está buscando uma recolocação, ela está disposta a aceitar qualquer coisa. E a pior erro que ela pode é o fazer. pior, é o pior. Outra coisa, quantas pessoas sabem hoje, quem está assistindo aqui a gente, sabe se colocar a uma questão ali da quando chega aquela pergunta que todo mundo tem medo, né? Qual que é a sua pretensão salarial? Não sabe fazer composição. Aí tem as piadas também, né? Ah, eu quero ganhar 30 mil reais. Quanto vocês querem Vamos pagar? lá, Quanto vocês né? Quanto vocês pagam? Não, não é assim, né? A gente, dentro desse processo de mentoria, Fabiana, é muito legal porque eu consigo educar essa pessoa para quando essa pergunta chegar, ela responda com naturalidade, com muita consciência. Né? Existem formas da gente chegar assim numa composição justa para aquela pessoa e ela não aceitar, porque infelizmente tem muitas culturas de empresas que colocam para a pessoa mandar inclusive o currículo já com a pretensão salarial Sim. e vai pagar assim o mais baixo. Sim. Só que você vai perceber isso no processo seletivo. E dentro da minha mentoria, eu faço inclusive a simulação de entrevistas. Sim. Que eu Que é mando para a fundamental. pessoa gravado, e aí eu coloco, olha, tá vendo como você falou aqui? Isso não se fala. Titubear em momentos ali na entrevista, dependendo, e a gente tem que lembrar uma coisa muito importante aqui. Não são todas as empresas que têm um RH qualificado. Perfeito. E eu vou além. Não são todas as empresas que têm um RH. Às vezes é o gestor que está com a mão na massa, que está com 1001 meta na cabeça, ele vai sentar ali e vai falar. Hoje eu vou conhecer essa galera aqui. E ele não tem a expertise para entender o que você quer dizer com uma pausa, um silêncio. Ele vai fazer o quê? Ele vai julgar. Vai. E às vezes ele vai julgar você errado. Você falou uma coisa que assim, é uma percepção que eu tenho aqui em Ribeirão. E não sou só eu, não. Já conversei com várias pessoas da BRH, de outros contextos. Grande parte das empresas daqui da região não tem RH, tem DP. Que não é demérito nenhum. DP é uma parte importante. Extremamente importante. Que faz a parte, sempre é bom explicar, o DP faz a relação legal da empresa com o funcionário. O RH faz, né, a relação pessoal, humana da empresa com o colaborador. E essa pessoa não está preparada, o líder lá não está preparado. Quantas vezes você já ouviu de um líder recém-promovido assim, eu queria ter um tanto de gente igual a mim. Deve ser um inferno, né? Você tem um tanto de gente que igual bom a você. Que não está achando. Tá bom que você não achou. Então as pessoas não estão preparadas realmente, né? E aí entra uma coisa, olha só que engraçado que você falou, né? As pessoas têm essa dúvida de até quanto cobrar. Você lá no seu início também tinha essa mesma dúvida. Também, né? sim. Eu converso às vezes com as pessoas que estão na minha idade, que querem buscar o caminho da consultoria, e eu sempre falo para eles, a coisa mais difícil que é, sabe o que é? O preço nas coisas. Porque você tem que prospectar clientes, e naquele tempo você não está ganhando nada. E aí, quando essa pessoa te contrata, ela tem que ver valor no que você entrega para ela poder pagar. Então, cobrar serviços, e principalmente quando a gente é o entregador do serviço, é muito difícil, né? Até você perceber este valor. Assim. Bom, quase uma hora já que nós estamos falando, eu queria te fazer uma última pergunta. O que eu vejo, eu já passei, eu sou bem mais velho que você, eu já passei por vários momentos diferentes da economia do país. Momentos em que você tinha uma economia muito forte e aí as empresas estavam vindo atrás dos profissionais. Momentos em que você tinha um alto desemprego, então as pessoas estavam vindo atrás do emprego. Né? Eu sempre explico para quem conhece de economia, né, a lei da oferta e da procura, ela existe no mercado de trabalho também. Muitos empregos sendo oferecidos, poucos profissionais procurando emprego, você vai ganhar mais, você vai ser procurado. Muitos poucos empregos sendo oferecidos, muita gente procurando emprego, você vai ter que aceitar qualquer coisa. Né? Então, tem esses dois caminhos. Tá, mas, independente de todos esses processos, sempre vai ter aquele valor, aquele profissional que é buscado pelo mercado, que o mercado deseja. Pode estar em qualquer momento do mercado, mas tem profissional que não é esse cara aqui, eu quero buscar ele.
Como que eu me torno este profissional que as empresas querem, independente do que eu trabalho? Perfeito. Essa pergunta ela é muito interessante, até foi o que a gente guiou aqui, né, no nosso Uhum. papo. Eu preciso lembrar o porquê que as pessoas são demitidas. A gente é contratado, quantas vezes já estamos isso, hein? A gente é contratado pelo nosso currículo e demitido pela nossa atitude, pelo nosso comportamento. Isso se repete há não sei já te falar há quantos anos. Eu estou dentro da área de RH, eu sempre vi situações dessas acontecendo. E eu vejo que hoje o que falta nas relações, principalmente quando a gente pensa que em uma pessoa que está num processo, que ela percebe que ela não está se encaixando, ela não está na empresa, seja por qualquer que seja o motivo, a pessoa insiste num erro porque tem medo de se colocar no mercado. E aí é aquele medo de trair o chefe, é o medo de, eu vou fazer isso com eles. Gente, tudo pode mudar de um dia para o outro. Então, eu penso, assim, uma frase que eu gosto muito de sempre utilizar é: vista sim a camisa da empresa, mas sempre com a sua por baixo. Não se torne o profissional da empresa, se torne um profissional capacitado, que hoje você está, hoje eu estou supervisora, gente de gestão na Vox2U. Amanhã eu já não sei. O que sobra da Juliana? Eu faço um trabalho voluntário, eu tenho meus mentorados, eu tenho a minha história. Investir, eu sou contra, inclusive, foi até engraçado esse processo que nós criamos lá um plano de carreira para os nossos colaboradores. E no começo, Fabiana, eu tinha um certo receio de chamar de plano de carreira. Como que eu vou criar um plano de carreira para a empresa inteira, para cada um falar para onde que eles têm que ir? Eu não concordo com isso. Porque o plano de carreira, cada um tem que ser o seu. Se aquela empresa oferece um tempo que você vai ser analisado e vai subir, aí sim a gente está falando de uma possibilidade, empresas que estruturam os processos para que as pessoas saibam o tempo que elas vão ser promovidas e como elas serão. E até para entender se aquilo é faz sentido para ela, né? Exato. Se não fizer sentido. Agora, quando a gente fala, por exemplo, eu entrevistei uma pessoa que ela estava no processo comigo, ela ama a empresa que ela está, mas para ela passar por um setor, ela tinha que ficar 3 meses sem contato com o cliente, fazendo um trabalho extremamente técnico, e ela não é nada técnica, e ela, nesse meio tempo, ela pensou, eu não estou conseguindo, né, não estou gostando muito da área, eu vou poder retornar. E não pode. Então ela estava triste, ela estava inconsolável, mas ela falou: eu estou me colocando no mercado até com muita dor, porque eu não queria sair daqui. Só que a empresa não aceita recuo. E quem que tem que olhar o que a gente gosta de fazer ou não? Quem que tem que determinar isso? Não pode ser a empresa. Não. Então a gente às vezes terceiriza muito, e claro, eu estou falando aqui de uma forma generalista, cada um sabe de si, mas quantas vezes a gente não conversa com alguma pessoa, a pessoa fala assim: meu chefe não deixa eu crescer. Não, eu ia A falar empresa exatamente. não me dá a cadeira. Nossa, você teve sorte, porque a sua empresa te Seu pagou chefe um gosta curso de para você. Eu nunca tive essa sorte, né? E não é sorte, né? Assim, é a sua entrega, é a sua dedicação, mas eu concordo muito com o que você falou, assim, a carreira é minha. E isso é muito claro hoje, ninguém para muito tempo numa empresa, né? Pode ficar, lógico, não estou generalizando, mas assim, é, é você que constrói a sua carreira, é você que decide qual é o próximo passo. Se você está naquele momento numa empresa que te dá a oportunidade de dar os próximos passos, legal. Perfeito. Né? E como eu disse, não sei se foi aqui ou a gente conversando antes, eu passei mais de uma década em uma empresa. E eu fiquei lá porque ela me dava oportunidades, eu me via nela, fazia sentido para mim. Teve um dia que falou, não faz mais sentido. Eu mudei como pessoa, eu, né, amadureci, eu tenho outras vontades, outros desejos, outras necessidades hoje, e agora não faz sentido mais para mim. E a gente tem que ter essa liberdade de fazer isso, né? Perfeito. Então, respondendo a sua pergunta, como que eu me torno, né, esse profissional desejado? Caramba, se a gente está falando aqui que as pessoas são demitidas pelo comportamento, vamos entender o que está acontecendo conosco. Será que a sua chateação, será que aquela discussão, que às vezes acaba fazendo a pessoa perder o fit cultural, isso aconteceu antes?
eu preciso levantar da cadeira. Recolocação eu busco empregado. Não espere o incômodo ficar Network que eu latente. faço, empregado. Empregado, né? E é até engraçado, porque eu já estive, não é, né, ainda bem, hoje na empresa que eu atuo, mas eu já estive em outras cadeiras que o gestor foi tirar satisfação com o colaborador porque que ele criou um perfil no LinkedIn. Olha isso, absurdo, Fabiano. Como absurdo. disse, né? Ainda bem, não estou Não mais estou nessa nessa empresa. empresa. Porque eu percebi que não era. Eu passei por uma empresa, Fabiano, por 6 meses. Eu fiquei, assim, incomodada com as práticas que ali haviam. Em questão de remuneração, era uma das melhores remunerações que eu já havia tido na minha carreira, mas eu fiquei incomodada com algumas práticas. E quando eu fui questionar as pessoas que eram responsáveis por aquilo, eu ouvi: aqui é assim, você não vai mudar, ou você aceita, ou não vai ter como Aí você essa ficar aqui. questão da cultura E organizacional é um negócio. eu não ia mudar aquilo. Então, assim, de repente, no começo da minha carreira, o que eu faria? Pelo ambiente me proporcionar um bom recurso financeiro, eu vou ficar porque logo eu estou ganhando mais e eu quero construir minha carreira. Sim. Só que o quanto que aquilo ia me custar, entende? E aí a gente começa a ficar um profissional amargurado, a gente começa a ir trabalhar, toca a música do Fantástico, né? Sim, Nem você já sei se entra em passa Fantástico depressão. ainda de domingo, mas a gente sempre escuta isso, né? Sim. Toca ali, você já entra em depressão, fica assim, meu Não, Deus, o que está acontecendo? Eu não vou dar conta de acordar amanhã. E aí você acorda e assim, aí eu faço aqui a provocação. De quem que é verdadeiramente a culpa? A empresa está ali há quantos anos sim. praticando daquela forma? E uma coisa que você falou que eu adorei essa sua frase, que é o seguinte: a empresa não ama ninguém. A empresa está lá para ganhar dinheiro. Ninguém na empresa é insubstituível. Qualquer um que se olhar na sua empresa e falar: esse cara é insubstituível. Amanhã, se ele for mandado embora amanhã, Ele daqui a 3 meses, ninguém nem E lembra dele. assim, aí eu vou fazer outra provocação aqui, tá? Se acontece alguma coisa com essa pessoa amanhã, o filho vai chorar, a mãe vai chorar, a esposa, quem quer que esteja ali no contexto familiar, ali sim você é insubstituível. Agora, quando a gente pensa numa empresa, gente, ai Ju, mas você de RH, mentora, tá falando isso? Sim, porque eu penso que eu tenho a obrigação de alertar as Sim. pessoas. Hoje, assim, eu vivo o privilégio de estar atuando numa empresa que eu admiro as lideranças. Eu vivo um privilégio de acreditar no negócio, a transformação que a oratória faz lá na ponta. Assim, eu vejo vídeos de pessoas que é o que você disse, tinha frio na Sim, barriga, passava mal. trancava a faculdade, falava, não vou dar conta, eu tenho que apresentar TCC, eu não vou dar conta. Perde oportunidade de emprego. Perde. E aí, quando você vê a última aula, a pessoa transformada, caramba, isso é um prazer enorme. Eu, como RH, poder trabalhar numa empresa, mas eu tenho, assim, a total consciência que eu tenho um privilégio que poucas pessoas terão. Então, o que eu preciso fazer? Agir. Se eu estou numa empresa, quando eu coloco na balança o lado do fit cultural, que é aquilo, que o que eu acredito, o que são os meus valores, estão diferentes do que aquela empresa prega, eu preciso colocar aquilo na balança e ver Sim. se aquilo está realmente pendendo para o lado favorável a mim. E Se lembrando não que a tá, gente evolui como pessoa. Talvez aquilo faça sentido para você, em que aconteceu comigo. Fez muito sentido durante um tempo. Depois não fez sentido mais. e E tá não tudo tá. bem. E isso é importante. Olha só, você acabou de falar, você está satisfeita, feliz onde você está. Mas eu tenho certeza que por mais eficiente que você seja, que você se você sair amanhã, daqui a 3 meses já tem outra Com pessoa no lugar certeza. e a vida continua. Com Não é o que você falou, certeza. a família vai sofrer, mas na empresa a vida Com continua. certeza. E assim, só para a gente, antes de encerrar, o papo tá bom, a gente vai indo. E essa relação, né, é uma conta que eu sempre faço. A gente passa de 8 a 10 horas por dia no trabalho. De Às 5 a vezes até 6, mais, né? até mais. De 5 a 6 dias por semana. 11 ou 12 meses por ano que a gente vem de férias às vezes. Se você faz algo, eu não estou sendo aqui assim utópico, mas se você faz algo que você não gosta, a sua vida é ruim. Porque você sai, e aí você vai encontrar com a pessoa do seu relacionamento, você está nervoso, você está cansado, você está de saco cheio. Não, eu não estou com paciência para conversar hoje. Sua vida toda.
Pode parecer meio utópico dizer assim, você tem que pegar aquilo que você gosta de fazer e transformar na sua profissão. Lógico, né? Temos boletos para pagar no final do mês. Mas eu sempre acredito que tudo que você faz com vontade, com coração, com amor, com desejo, você vai ser bem sucedido. Né? É o que você está fazendo com a sua carreira de mentoria. Você faz depois do horário, você faz não sei o quê, você estuda no final de semana, você está aqui no sábado, mas você está fazendo com amor, com coração. Uma pessoa reconhece, a outra pessoa reconhece também, aí a outra pessoa indica para outra pessoa. Daqui a 2, 3, 4, 5 anos, você construiu uma carreira em volta daquilo. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Que o trabalho é uma parte importante da vida, mas ele não pode adoecer a gente. Né? Acho que esse é. Bom, agora eu vou deixar você encerrar, depois eu encerro aqui, mas se quiser falar um pouco, passa site, depois a gente coloca lá no link das postagens do site. Depois eu encerro aqui. Perfeito, perfeito. Fabiano, um prazer estar aqui. Obrigada mais uma vez pela oportunidade. Acho que fica muito claro aqui a minha intenção, que quando eu me coloco à disposição aí para a pessoa que está assistindo a gente, fala assim, caramba, acho que tem a ver, eu vou, né, precisar de ajuda. Acho que o primeiro passo é reconhecer que a gente precisa de ajuda. Porque senão você sai de uma empresa e vai para outra, e vai para outra, e você não entende o que está acontecendo. Comete e às o mesmo vezes erro. fica nesse processo se desgastando. Então, acho que o primeiro momento é a gente olhar e enxergar que momento que você está da sua carreira e o que você quer. Eu não gosto nem de colocar os 5 próximos anos, é o que você quer para o ano que vem, o que você quer para daqui 6 meses, qual que é o seu planejamento. E lutar por isso, mas sozinho eu sei que é difícil. Então, contar com a ajuda de um profissional, obviamente, quem tiver dúvidas de como funciona o meu trabalho, a gente pode sim marcar um bate-papo, um café. Ribeirão é quente, mas a gente às vezes ajeita em um momento de tomar um cafezinho. Não vai custar nada esse Não primeiro vai, encontro. não vai custar. E eu acho que o principal é a gente não esquecer de se admirar. É não esquecer de olhar, eu olho, nossa, Fabiano, me dá assim uma tranquilidade tão grande, mesmo nessa rotina tão corrida hoje, eu quis muito. Essa rotina hoje corrida, eu tenho meu próprio curso. Eu estou aqui já gravando o segundo podcast. Já gravei, acho que 3 outras lives. Então, a Juliana de 20 anos, que saiu ali da faculdade, não sabia muito bem o que ia encontrar pela frente, se eu sentasse com ela aqui para conversar e falar, olha, a gente deu certo, viu? Eu sempre A faço gente essa chegou lá. Eu pergunto isso para muitos entrevistados aqui. Se você encontrasse aquela pessoa lá do início, o que você falaria para ela, né? Nossa, deu muito certo. Sim. Continue. Eu sempre fui muito destemida, né? Em uma das primeiras dinâmicas que eu participei de liderança, colocaram isso em mim, porque eu sempre fui a pessoa que quis resolver, que quis pegar, quis ajudar, um pouco impaciente. A impaciência é da idade, depois ela passa. Outrora ali, né? Sempre muito curiosa, sempre querendo aprender com quem já passou por ali. E eu tenho uma gratidão imensa por cada lugar que eu trabalhei. Eu tenho também essa gratidão e esse privilégio de ter conseguido, cada empresa que eu passei, deixar as portas abertas. Sim. Uma delas eu fui convidada mais de uma vez para voltar. Isso é legal. E né? Isso é tão gostoso. E assim, não só pelo fato de voltar ou não voltar, é pelo fato de você entender que você fez a diferença. Então, e você foi reconhecido. Todos podemos. Tem gente que conversa comigo e fala assim, nossa, Ju, eu vejo você, o tanto que você tá bem. Ah, isso é maravilhosa. Nossa, todo sucesso do mundo. E eu sempre falo, você também, você pode, né? Acreditar em si, acho que é o primeiro passo. Ter clareza do que você quer ou que você não quer. Não siga as tendências, porque às vezes vai dar errado pra caramba. Profissão da moda. Profissão da moda. Da moda. É groselha, né? Não, imagina só quem está formando em jornalismo ficar escutando que agora você está fazendo um curso que não precisa. Gente, dentro de jornalismo se treina a comunicação, fala várias skills ali que hoje no mercado precisa. Sim. E eu acho que o ponto-chave é a gente sempre ter humildade. Porque sem humildade eu não vou chegar longe. Algum momento vai cair por terra algo, e quando a gente não admite, porque a gente erra e a gente vai continuar errando. Só toma que decisões erradas. É o que eu sempre falo, né? Quando eu trabalho principalmente com as lideranças. Erra. Você vai errar, mas corrija rápido.
O corrigir rápido necessita que eu seja humilde. Porque se eu não for humilde, eu vou bater de frente, eu não vou querer ouvir, eu vou querer a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, sempre fiz assim. Aí eu vou querer contratar só gente igual a mim, porque eu não quero ninguém discordando. Isso é um perigo. Grande problema nas pequenas e médias. Isso é um perigo. Então, para fechar, né, quem está aqui com a gente, quem está acompanhando, acho que é sempre olhar com muito carinho para a própria carreira. E você criar o seu plano de carreira. E criar ele todo dia. Sim. Isso é uma coisa fundamental, assim que eu falo. Quando a gente conversa com as pessoas, fala assim, você tem que ter um plano de carreira. Ah, mas e se eu mudar? Tudo bem, você muda o plano. Ótimo. A gente vai mudar. A gente tem uma tendência a achar que eu vou ser o resto da vida quem eu sou hoje. Né? E às vezes quando a gente fala, você falou dos 5 anos, eu realmente acho que hoje, talvez 5 anos seja tempo demais num mundo tão rápido. Mas todas as vezes que eu falo sobre ter um plano de carreira daqui a 5 anos, mas 5 anos é muito tempo. Eu falo assim, tá bom, então agora pensa onde você estava 5 anos atrás. Quem era você? Pensa o seguinte, 5 anos atrás a gente estava no meio da pandemia. Olha tudo que você fez de lá para cá. Quanto você mudou de lá para cá? Você acha que daqui nos próximos 5 anos você não vai mudar um tanto de vezes? Né? Você vai mudar várias vezes, outra vez. Então, mas somos nós, né? A gente está sempre em aprendizado. Bom, gente, e para encerrar, né, o objetivo do Mais Que Um é isso, né? É aprender com quem pode nos ensinar, quem pode contar a sua história. Todas as histórias são muito ricas, todas as histórias mostram para a gente caminhos diferentes. Não existe caminho certo, existe o caminho que a gente trilha. Só te agradecer por sua presença aqui, um papo muito legal. Eu gosto das histórias, né, das histórias que vão sendo construídas. E eu acho que eu respeito muito, sabe? Desde o início eu falei, eu nunca me posicionei como um mentor, como um coach, mas eu respeito muito quem faz esse trabalho a sério, porque tem muita gente fazendo bagunça por aí. Sim. E não percebe o tanto que pode impactar negativamente a vida de uma pessoa. Sim. Fazer a sério é importante, né? Então, pessoal, o episódio vai estar completo ainda hoje no nosso canal do YouTube, também no Spotify a partir de segunda-feira. E durante a semana nós vamos ter os cortes das redes sociais, que eu sei que é difícil assistir inteira, mas vai ter os cortes nas redes sociais. Não deixe de acompanhar a gente, vamos ter novidades aí em breve. O podcast vem crescendo muito rapidamente, ainda bem, a gente tem trabalhado muito nisso. E pessoas assim, né, como a Juliana nos ajuda, a Juliana Paula nos ajuda a construir esse conteúdo que faz muito sentido para todos nós. Então, até o nosso próximo encontro.